King Kong é uma das figuras mais icônicas da história do cinema. O gorila gigante que habita a Ilha da Caveira teve seu primeiro filme lançado em 1933 e desde então teve uma série de filmes e remakes contando a sua história. A adaptação mais recente é a do Monstruverso da Legendary Picture, que além de ser a mais nova, traz também a versão mais formidável do Kong, com uma altura extraordinária de 102 metros, um cérebro extremamente desenvolvido e uma força bruta surpreendente até mesmo para um kaiju. Porém, mesmo com todos esses atributos, Kong ainda não consegue vencer os 10 monstros presentes nessa lista aqui. Número 1. Dragões. Kong é um ser extremamente feroz, inteligente e poderoso. Isso, junto do seu tamanho colossal, o torna um ser extremamente destemido. Porém, como nós vimos em Kong vs Godzilla, quando está lutando contra oponentes que voam, como os morcegos gigantes da Terra Oca, e que lançam algum tipo de projétil, como Godzilla, ele tem bastante dificuldade. Portanto, uma criatura como um dragão seria um oponente terrível para o Kong, visto que ele teria dificuldade de chegar neles e estaria sendo bombardeado com as rajadas de fogo. Caso o gorila conseguisse colocar as mãos no dragão, ele ainda teria que se contentar com uma mordida poderosa e garras afiadíssimas, o que poderia causar sérios problemas para ele, especialmente se ele já tivesse ferido dos ataques de longa distância do dragão. Número 2. King Ghidorah. E por falarmos em dragões, nós não poderíamos deixar de mencionar o representante dessas criaturas místicas no Monstruverso, o alienígena King Ghidorah. Se o Kong já teria problema para enfrentar um dragão soltando fogo nele, imagina um de 3 cabeças capaz de soltar raios de eletricidade? Além disso, Ghidorah é capaz de produzir redemoinhos de vento com as suas asas. Tem uma durabilidade física surpreendente e é um titã alfa capaz de controlar outros kaijus. E mesmo que Kong conseguisse infligir algum dano sério ao alienígena, ele simplesmente se regeneraria. Foi preciso um Godzilla muito carregado de energia nuclear, com a ajuda da Mothra e dos humanos para derrotar esse kaiju. Portanto, sozinho, o Kong não teria chance alguma de vencer. Número 3. Optimus Prime. E falando em alienígenas, nós não poderíamos deixar de mencionar o alienígena híbrido entre robô e caminhão, não é mesmo? O grande problema do Kong enfrentar Optimus Prime é que o líder dos Autobots já é um veterano de muitas e muitas batalhas, tanto na Terra quanto no seu planeta natal, Cybertron. Optimus é um guerreiro proficiente em combates de curtas e longas distâncias e possui um arsenal de armas para cobrir ambos os campos. A sua habilidade de se transformar num veículo dificulta muito que Kong consiga pegá-lo. Claro, se o gorila gigante conseguir colocar as mãos no robô, ele consegue fazer bastante estrago, mas o grande problema é ele justamente conseguir fazer isso. Ademais, as armas de Optimus Prime são todas pensadas para causar danos aos Decepticons, assim como os Autobots têm nos corpos feitos de metais extremamente resistentes. Portanto, usá-los contra o couro do Kong poderia machucar o primata gigante seriamente. Número 4. Blob. Outro monstro que causaria sérios problemas para o Kong seria o Blob, e isso seria devido ao kaiju não possuir nenhuma forma de conseguir deter esse ser gelatinoso. Para aqueles que não o conhecem, o Blob é uma criatura alienígena amórfica, capaz de consumir qualquer ser vivo se envolvendo nele e o digerindo lentamente. Quanto mais ele consome, maior ele fica. Aqui não teria muito que o Kong fazer, visto que a sua vantagem física e a sua inteligência não serviriam de nada para evitar que ele fosse digerido. A única fraqueza do Blob seria o frio extremo, porém não tem como Kong saber disso. E mesmo que ele soubesse, ele não teria muito o que fazer a esse respeito, não é mesmo? O melhor que o gorila poderia tentar é ir atrás da gelatina espacial enquanto ele ainda está pequeno, mas mesmo assim, isso poderia simplesmente resultar no Blob consumindo Kong uma parte de cada vez, o que seria só uma morte mais lenta e ainda mais dolorosa.
E se você quer que o seu cérebro faça que nem o Blob e cresça digerindo conteúdo de qualidade e divertido, não esquece de se inscrever no nosso canal e ativar o sininho para você não ficar por fora de nada. Número 5. Monstro Clover. Aqui nós vamos começar a entrar num campo onde o nosso gorila gigante começa a ter uma séria desvantagem contra esses próximos oponentes. E o primeiro deles é o Monstro Clover. Introduzido no filme de 2008 Cloverfield, Clover é uma criatura anfíbia que vivia no fundo do oceano até ser acordado por submarinos da companhia Tagruato, que faz com que a criatura ataque a cidade de Nova York. A versão vista no filme de 2008 já daria um trabalho imenso para o Kong, visto que eles estão mais ou menos na mesma altura e que Clover, além de mais resistente que o Kong, por ter vivido milênios em ambientes extremamente inóspitos e ter conseguido levar bombardeios no corpo sem se ferir gravemente, ele possui parasitas que vivem em seu corpo que são extremamente letais quando entram em contato com outros seres vivos. Porém, essa versão era somente um bebê. O problema começa quando chegamos na versão adulta do Clover, que vemos pela primeira vez no filme Cloverfield Paradox. Além de ser mais resistente e forte que a sua versão bebê, a sua altura é absurda, medindo em torno de 1,9 a 2 quilômetros de altura. O Kong é literalmente um brinquedo perto de um Clover adulto. Número 6. Jormungandr. Também conhecido como a Serpente do Mundo, Jormungandr é o segundo filho de Loki com a gigante Angrboda. Ele apareceu tanto no jogo God of War de 2018 quanto na série Vikings. Quando pequeno, a serpente foi jogada em Midgard por Odin, e nos oceanos ela permaneceu e cresceu. Cresceu tanto que o seu corpo dava a volta em Midgard, que na mitologia nórdica é a Terra. E mesmo assim, Jormungandr precisava morder a sua cauda para caber na circunferência do planeta. Além do seu tamanho planetário, Jormungandr possui um veneno extremamente potente, que será a morte de Thor quando os dois batalharem no Ragnarok. Acho que não preciso nem dizer mais para verem a desvantagem do nosso primata gigante, não é mesmo? Número 7. Surtur. Compatriota de Jormungandr, Surtur também vem da mitologia nórdica e é o líder dos gigantes de fogo que residem no reino de Muspelheim. Também conhecido como Surt, o gigante de fogo permanece indiferente aos conflitos dos 9 reinos até a chegada do Ragnarok, quando ele se juntará aos gigantes de gelo e será o responsável pela destruição de Asgard. Surtur já foi representado em diversas mídias, com a mais famosa delas sendo o filme Thor, Ragnarok, onde ele mal sente os ataques do Hulk e consegue derrotar Hela e destruir o planeta de Asgard. É algo muito acima do que o nosso Kaiju primata consegue encarar. Número 8. Cthulhu. E para fecharmos os personagens com os quais Kong não teria chance nem de começar uma briga, nós temos o grande ícone do horror cósmico concebido por H.P. Lovecraft. Cthulhu é uma entidade cósmica que faz parte dos grandes antigos e que permanece adormecido nas profundezas do nosso oceano. Ele é uma criatura humanoide híbrida entre um dragão e um polvo e possui 91 metros de altura. Apesar de ser menor do que o Kong, Cthulhu é uma criatura com poderes psíquicos extremamente poderosos, capaz de influenciar pessoas mesmo enquanto ele está adormecido. Dizem que só de olhar brevemente para Cthulhu pode levar uma pessoa à insanidade. Portanto, imaginem o que ele poderia fazer com o Kong. Número 9. Mega Kaiju. Outra franquia da Legendary que também explora os kaijus é Pacific Rim, onde vemos a humanidade construir robôs para se defender da invasão de criaturas gigantes. Os kaijus são divididos por categorias, com as 5 descrevendo os mais perigosos da espécie. No segundo filme, nós vemos a fusão de 3 kaijus através de nanomáquinas, formando o Mega Kaiju, que é muito mais alto e resistente que os 3 kaijus originais e ainda acumula todas as habilidades deles. Um desses kaijus já seria o suficiente para fazer o Kong suar bastante numa luta. A fusão dos 3, então, é um adversário muito mais que formidável para o nosso gorila gigante. Número 10. Godzilla.
E para fecharmos com chave de ouro, nós temos o mais recente oponente que o gorilão enfrentou nas telonas. E o resultado não foi lá muito favorável para ele. Essa não é a primeira vez que Kong e Godzilla se enfrentam, com os dois já tendo trocado socos antes, inclusive em instâncias onde o primata venceu o lagarto radioativo. Porém, nessa luta mais recente, apesar de ter sido uma batalha dura, quem levou a melhor foi o Godzilla, que ao final saiu por cima de Kong, que ficou à beira da morte. É verdade que ele retorna depois para ajudar o Godzilla a enfrentar o Mechagodzilla, e os dois terminam o filme numa relação de respeito, mas na luta mesmo, o Godzilla foi quem levou a melhor. E aí, qual dos monstros que venceriam o Kong você mais gostou? Acha que ele teria chance contra algum desses? Qual outro monstro você acha que poderia derrubar o gorilão? Pessoalmente, eu acho que a Cuca, aqui do folclore brasileiro, poderia desenrolar umas magias e dar trabalho pro primata gigante. O que vocês acham? Deixem as suas respostas nos comentários. E se vocês gostaram da lista, não esqueçam de deixar aquele like. Até o próximo vídeo!